Olá, nesse vídeo da série Legislação e Telecomunicação, trataremos da necessidade ou não de haver um licenciamento específico para a estação repetidora quando se tratar de transmissão em APRS. A questão mais central dessa discussão está nessa figurinha aqui, do digipeater, porque ele tem um processo de repetição. Por isso que se entrou nessa celeuma discutindo se trata ou não de uma repetidora. Só para a gente fixar o entendimento, o conceito de digipeater dado lá está no site APRS Brasil é o seguinte: é uma repetidora digital muito semelhante ao repetidor de fonia, porém trabalha em uma única frequência, 145.570 MHz, que envia e recebe sinais de APRS vindo das estações móveis ou fixas. A expressão digipeater vem do inglês digital repeater e quer dizer repetidora digital. Tem a função de receber os sinais de APRS e retransmiti-lo. Pois bem, então o que nós estamos vendo aí, que existe então um processo de repetição. Alguma informação é transmitida e repetida. Então nós temos esse ponto comum e é a partir dele que vamos tentar esclarecer, porque é a partir dele também que surgiu então essa controvérsia aí. Bem, vamos desenvolver o entendimento, o nosso estudo, baseado na resolução 452 da Anatel, em que disciplina o regulamento do uso das radiofrequências pelo serviço de rádio amador. O artigo 1º dessa resolução, ela esclarece qual que é o objetivo da norma. Este regulamento tem por objetivo estabelecer as condições de uso de radiofrequências pelo serviço de rádio amador. Então é ela que diz quais são as frequências que os radioamadores vão utilizar e como serão utilizadas. Essa que é a sua finalidade. Então, envolvendo o assunto APRS, nós temos no primeiro plano essa tabela, a tabela 1. Então essa tabela 1 aqui que regulamenta, distribui as frequências para cada uma das bandas. Então nós começamos com a banda de 160 metros, ela começa em 1800 kHz, termina em 1850 kHz e assim por diante. O que vai nos interessar é essa faixa aqui dos 2 metros, ou seja, as frequências de 144 MHz a 148 MHz são utilizadas na chamada banda de VHF. Aqui está uma destinação para o serviço de rádio amador. A mesma situação para a faixa dos 70 centímetros, ou então também conhecido por VHF, que fica entre as frequências de 430 a 440 MHz. Então, essas duas bandas aqui, nós vamos encontrar dentro desta mesma resolução a destinação dos serviços para APRS. Então essa destinação das faixas para cada serviço está no anexo B dessa resolução e ela diz sobre, esse anexo B ele diz sobre as aplicações do serviço de rádio amador por faixa de radiofrequência. Então aqui na banda aqui dos 160 metros, ele diz onde que é CW, modos de fonia, AM e banda lateral. Mesma coisa na banda dos 80 metros. E vai nos interessar então lá a banda dos 2 metros. Que essa banda dos 2 metros está aqui. Então começa lá em 144 MHz, conforme já verificamos anteriormente. E a gente descendo aqui, nós vamos encontrar inicialmente aqui nessa distribuição as entradas de repetidora. Preste muita atenção, 144.600 a 144.900, e as saídas são mais 600 kHz. Mesma coisa aqui, 145.200, 145.500 é a entrada da repetidora, menos 600 aliás, aqui a saída da repetidora, menos 600 é a entrada. E aqui no meio, né, nós vamos encontrar então a destinação para o APRS,
145,565 MHz a 145,575 MHz, exclusivo então para APRS. A mesma situação, nós vamos encontrar mais adiante as frequências mais acima, apontando saídas e entrada de repetidoras. Depois nós vamos ver detalhadamente isso. E a mesma coisa aqui, APRS lá em UHF, e verificamos então que o APRS ele é utilizado nessa banda de 433,50 a 433,60 MHz, portanto lá na banda de UHF. Então chama atenção para o nosso estudo este artigo 13 aqui da resolução, que diz assim: as estações repetidoras do serviço de rádio amador somente poderão operar nas radiofrequências listadas no anexo C. Veja bem, as estações repetidoras somente poderão operar nas radiofrequências listadas no anexo C. Então, as frequências que estão nesse anexo somente podem ser utilizadas por repetidoras. Vamos até esse anexo. Então aqui está o anexo C, de que se faz menção, e este anexo ele tem diversas divisões, mas que nos interessa é o anexo C3 inicialmente, que é da banda de UHF, lá do 144 MHz a 148. A gente pode perceber que as estações repetidoras elas vão receber numa frequência e retransmitir, fazer o processo de repetição da mensagem em outra frequência. Isso significa que este modo aqui ele é simultâneo, duplex. Entra nesta frequência, um rádio recepciona essa frequência e o outro retransmite nessa frequência ao mesmo tempo. Então, se alguém estiver transmitindo e a entrada da repetidora capta, ao mesmo tempo ele retransmite a mensagem. Então, não é em tempos diferentes. Após a pessoa que transmitiu a mensagem é que começa a transmissão. Não, não é isso. É feito ao mesmo tempo. Ele terminou de transmitir a mensagem, a repetidora terminou de repetir. Isso ao mesmo tempo. Então, a gente começa a verificar, como vimos lá, que a atribuição das frequências do APRS é de 145.565 a 145.575. Aqui a gente percebe que a estação repetidora ela tem sua frequência de saída em 145.490 e salta para 146,61. Ou seja, nesse intervalo aqui esse intervalo de frequência não é destinado a serviço de repetidora. Então nós não estamos encontrando nesse intervalo aqui de 145.490 a 146.561 a destinação da frequência de 145.565 como destinado a repetidora. Ou seja, aquelas frequências para o APRS não estão no rol da tabela C3 para a banda de VHF. Então, nesse caso aqui, as estações repetidoras só podem operar nestas frequências aqui listadas e entre elas não está as frequências para o APRS. A mesma coisa acontece lá para o UHF, tá? No UHF também, né? As frequências de repetidora começam em 434 MHz, sendo que para o APRS começa em 433,50 até 0,60 MHz. Então, em ambas as situações, as frequências para o APRS não estão listadas como sendo destinado a repetidores. Então, voltando aqui ao que diz o artigo 13 da resolução, ele é bastante claro, né? As radiofrequências listadas no anexo C, somente elas poderão ser destinadas às estações repetidoras, nenhuma outra. Então, o que a gente conclui aqui, né? Que o Digipeater não é estação repetidora, já que o APRS, ao funcionar em 145.575, que nós utilizamos aqui no Brasil,
ele está fora do elenco de frequências para estações repetidoras. Então ele vai estar dentro lá de uma aplicação exclusiva, e a pessoa então que vai pedir a instalação aí, de licença para o seu digipeater, ele não vai pedir como repetidora. Ele vai simplesmente instalar o digipeater lá onde que ele tem a sua licença de estação fixa, não precisa mais que isso. Ou então, se o seu digipeater for em local diverso daquele destinado à sua estação fixa, ele basta requerer uma licença adicional com o seu próprio indicativo para um outro local onde será destinado o digipeater, mas não é estação repetidora, porque está fora das frequências do que o artigo 13 aponta. Então esse artigo 13 aqui, embora ele não seja claro dar esse conceito, mas ele revela que o conceito, tá nas suas entrelinhas, o conceito de estação repetidora é aquela duplex, ou seja, que recebe e transmite a mensagem em tempo real, ou seja, simultâneo, diferente do digipeater, que fazem processo de tempo distinto. Primeiro recebe, armazena e depois retransmite. Como esse processo então não é de repetição duplex, não está a frequência elencada aqui, como é os demais casos de repetidora duplex. É isso aí. Então quem quiser instalar o seu digipeater fora da sua atual licença de estação fixa, basta pedir uma licença adicional. Até breve.